Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, esse escritor aqui, amante de horror, que ama contar histórias e que tá novamente aqui para contar histórias de outro escritor, amante de horror, que, como diria minha mãe, deve estar com a orelha formigando de tanto que a gente tem falado dele nos últimos tempos. Hoje eu trouxe um dos personagens do tio Stephen King pra gente relembrar toda a história dele, o Bill Denbrook de It, a Coisa. Eu já lancei vídeo aqui no canal falando da história completa do Pennywise. Eu já lancei outro vídeo específico falando das transformações dele. E agora eu vou lançar um vídeo contando a história de cada um dos principais personagens do livro. Nesse vídeo aqui eu vou falar de tudo que acontece com o personagem Bill e também trazer algumas curiosidades que muitos de vocês perguntam sobre ele, como por exemplo a conexão dele com a Beverly e os supostos poderes sobrenaturais que o Bill tem desde que ele é criança. Eu já assisti o It Parte 2, mas eu ainda não posso contar spoilers do filme pra vocês. Então eu vou me ater aqui à história do Bill no livro. Ou seja, se você ainda não assistiu o It Parte 2, você pode usar esse vídeo aqui para ir completamente informado do que acontece com o Bill na história original quando for ver o filme. Agora, se você tá vendo esse vídeo aqui no futuro, depois do lançamento do filme, e você já assistiu, você pode usar esse vídeo aqui para entender por completo a história do personagem, o que foi diferente na adaptação e informações que faltaram ali na versão do cinema. E pra gente poder começar a falar do Bill logo, se você gosta desses meus vídeos contando a história completa de personagens de horror, me ajuda a poder investir mais tempo produzindo vídeos como esse pra vocês, apoiando o meu projeto com a Carissa Vieira chamado A Hora da Bruxa. O link do projeto vai estar aqui na descrição do vídeo. Bora lá então! William Denbrook, mais conhecido como Bill Denbrook, ou melhor ainda, como Bill Gago, é o líder do Clube dos Otários ou o Clube dos Perdedores. Ele é o filho mais velho do casal Zack e Sharon Denbrook, sendo que o mais novo era o seu irmãozinho caçula, o George. Apesar de ele parecer uma criança comum, nos livros existem vários indícios de que, talvez pela paranormalidade existente ali em Derry, ou talvez por uma benção mística da tartaruga Maturin, que estava sempre ali de olho no garoto, o Bill possuía alguns dons e habilidades telepáticos e extrasensoriais. Por exemplo, era muito comum que a coisa entrasse na mente das suas vítimas no livro e se comunicasse com eles através do pensamento. Só que o Bill era um dos poucos que era capaz de responder mentalmente e de buscar se comunicar com o It através da sua mente, principalmente quando eles confrontam ela na sua forma de aranha. Além disso, em algumas cenas do livro, o Bill também consegue se comunicar com alguns dos amigos do Clube dos Otários por telepatia. Ele escuta o Mike pedindo por ajuda em um capítulo e em outro ele conversa mentalmente com o Rich enquanto eles lutam contra o Pennywise. E além disso, é muito comum ele dizer em cenas do livro que ele sente que alguma coisa vai acontecer. Tudo isso leva muitos fãs a entenderem que o Bill, na verdade, possui um dom místico que é comum existir nas histórias do Stephen King. O Bill seria um dos Iluminados. Sim, assim como o Danny do livro O Iluminado e assim como o Dick Halloran do mesmo livro. Inclusive, o Dick Halloran lá do Hotel Overlook é um personagem de O Iluminado e Doutor Sono, mas também é um personagem de It, a Coisa. Sim, ele era um dos militares que ajudou no incêndio numa boate e salvou o pai do Mike em um dos ciclos de despertar do Pennywise. Eu falo um pouquinho mais sobre essa conexão entre O Iluminado e It, a Coisa no vídeo que eu fiz lá no Toga, explicando o universo compartilhado de Stephen King e todas as conexões que existem entre as histórias dele. Eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards, caso você queira salvar ele para assistir mais tarde depois desse aqui. Mas enfim, essas conexões entre as duas histórias deixam implícito que toda vez que o Pennywise despertava de 27 em 27 anos, a presença sobrenatural dele fazia com que um dos habitantes da cidade se tornasse agraciado ou amaldiçoado, com o The Shine, o dom do iluminado. Se isso realmente for verdade, obviamente na geração do Bill ele foi o escolhido pelo destino. Acontece que conforme ele vai desenvolvendo essas habilidades no livro, ele chega ao ponto de desenvolver até mesmo uma capacidade de projeção mental. Por exemplo, tem uma cena em que ele adulto consegue convencer os amigos a se unir a ele e dar as mãos para enviar os seus poderes para ajudar o Mike que está lá no hospital de Derry. E
E, embora isso não seja muito explorado nos filmes, tanto no parte 1 quanto no parte 2, tem um pouquinho disso ali. No parte 1, eu posso citar como exemplo, quando eles estão lutando contra o It nos esgotos, o Bill aponta a arma para o Pennywise e o Mike grita avisando que a arma estava descarregada. Mas mesmo assim, o Bill consegue projetar um tiro imaginário que fere a testa do Pennywise. Exatamente porque a crença dele de que tinha munição na arma gerou essa projeção. Mas enfim, antes de toda a história com o Pennywise acontecer, antes da morte do seu irmão George, o Bill sempre aparentou ser uma criança comum. A única coisa que o diferenciava das outras crianças era a sua gagueira, que inclusive rendeu o apelido de Bill Gago. Os amigos caçoavam da gagueira dele de vez em quando, mas no geral eles o respeitavam. Ele adorava passear pelas ruas de Derry na sua bicicleta, que era batizada de Silver, em homenagem ao cavalo do filme The Lone Ranger, o Cavaleiro Solitário. Inclusive, era comum que ele sempre tentasse alcançar a maior velocidade possível e aí ficasse gritando "Aiô, Silver!" com a bicicleta dele. A Silver então acaba ganhando muito destaque no livro porque é um meio de fuga dele, ou então é um instrumento para ajudar outros personagens em muitos momentos da história. Vamos falar disso aqui ainda. A vida do Bill começou a ficar bagunçada depois que ele pegou um resfriado no outono de 1957. Foi naquele dia fatídico que ele fez um barquinho de papel pro George que, como vocês sabem, levaria o George a ir brincar com o barquinho ali pela enxurrada na rua e o levaria até o bueiro onde o Pennywise estava aguardando para lanchar o garoto. A morte do irmão causou um trauma muito grande para o Bill e a família dele ficou completamente desestruturada. Mas ele pôde começar a contar mais com a ajuda dos amigos desde o dia em que ele e seu amigo Ed estavam construindo uma espécie de barragem nas águas que vinham do esgoto e foram confrontados pelo Henry Bowers e os seus amigos valentões. Isso foi quando o Henry estava procurando pelo Ben Hanscom, depois de ter tentado escrever o nome dele com uma faca na barriga do garoto. Eles não entregaram Ben, o que fez com que mais tarde, quando Ben encontra os dois ali, eles meio que se tornem amigos, né? E o Ben ajuda eles a construir a barragem que eles queriam. O Bill fica surpreso ali então com as habilidades de arquitetura do Ben. E depois o Rich e o Stan se juntam à construção da barragem, sendo meio ali que se dá início de fato ao Clube dos Perdedores. Durante boa parte do livro, quando começam as primeiras aparições ali do Pennywise, o Bill é assombrado pelo palhaço que usa sempre a forma do seu irmão George para assombrá-lo. A coisa chega inclusive a invadir um dos álbuns fotográficos do quarto do George, fazendo com que o álbum de fotos sangre e com que a foto do George se mexa. O Pennywise usa o álbum para mostrar para o Bill imagens da cidade de Derry décadas antes, tentando intimidar o garoto, mostrando que ele já habita ali há mais tempo do que o Bill imagina. Junto com o Rich, o Bill enfrenta o Pennywise em uma das suas transformações mais icônicas, quando os dois vão atrás do palhaço na casa abandonada da rua Newbolt, onde eles sabiam que a coisa tinha atacado o Ed pela primeira vez na forma do leproso. Quando o It ataca eles, ele surge como o lobisomem, só que o lobisomem do filme I Was a Teenage Werewolf. Então ele está vestindo uma jaqueta da Derry High School, só que o Bill, né, usando as suas habilidades psíquicas, ele consegue enxergar que o lobisomem na verdade é só um disfarce do Pennywise, enquanto o Rich, que é amedrontado pelo lobisomem do filme, demora a compreender isso. Os dois conseguem assim sobreviver ao palhaço e começam a compreender que alguns dos pontos fracos dele, como o humor engraçado do Rich, que de vez em quando desestabiliza o medo que o palhaço quer causar, e também a força criativa das crianças. É a partir daqui que eles começam a se dar conta do perigo da criatura que eles estão enfrentando. O clube deles então se completa no dia em que a Beverly Marsh e o Mike Hanlon se unem ao grupo, depois de uma verdadeira batalha com pedras entre os perdedores e o grupo de valentões do Henry Bowers. É ali que o Bill mostra o seu espírito de liderança, ordenando que todos ataquem os valentões jogando pedras neles, salvando a pele do Mike que estava sendo perseguido pelos garotos. É aqui que ele e a Beverly se aproximam e ele começa a desenvolver sentimentos por ela. Basicamente, ela é o primeiro crush da vida do moleque. E, enfim, na posição de líder do grupo é o Bill que consegue enxergar como todos os 7 foram, em diferentes momentos,
perseguidos pela coisa, e ele decide que os 7 juntos têm o poder de acabar com ela de uma vez por todas. Numa das cenas mais problemáticas em questões de estereótipos do livro, os losers se inspiram na ideia que eles têm nos índios nativo-americanos e usam as habilidades de arquitetura do bem para construir uma grande caixa de madeira no chão lá perto dos esgotos, que eles escondem com um alçapão. Eles fazem uma fogueira dentro do buraco e entram os 7 para ficar inalando a fumaça que vem do fogo. Sim, gente, o Stephen King ele desde sempre tá dando ideia errada para as crianças brincar com o que não pode. Os únicos que aguentam ficar ali são o Bill e o Richie. E aí não se sabe se é por causa dos efeitos da fumaça, se é uma mensagem da tartaruga Maturin ou se são as habilidades especiais do Bill, mas alguma coisa faz com que eles tenham visões da chegada do It no planeta Terra, vindo de um meteorito do espaço e caindo ali nos tempos pré-históricos, onde ele descansaria até dar origem à cidade de Derry. Depois de se dar conta da origem da criatura, o clube dos otários decide que eles vão acabar com a coisa. O Bill usa uma fundidora do pai dele para derreter prata, para que eles possam fazer balas de prata, acreditando que elas serão efetivas contra um monstro, que nem acontece nos filmes de terror. Eles usam essas balas de prata com um estilingue quando enfrentam o monstro juntos pela primeira vez, novamente na casa abandonada da rua Newbold, numa cena que foi adaptada para o filme de 2017, mas nesse caso sem as balas de prata e sem o lobisomem. Uma coisa interessante do livro é que quando It assume uma forma de um monstro conhecido como lobisomem, por exemplo, ele assume as propriedades do monstro, digamos assim. Então, nesse caso, as crianças conseguem ferir a criatura com a prata quando ele está sob a forma de lobisomem. Só que o grande confronto dos garotos com o It acontece mesmo nos esgotos no verão, em 1958, quando Bill direciona o grupo até os esgotos de Derry. Ele tinha feito várias pesquisas por conta própria e descobriu que em outras culturas existiam versões mitológicas do que seria o It, e nessas outras culturas existia um ritual tribal conhecido como ritual de Chut, usado para destruir ou repelir esses espíritos malignos. Aqui no canal, no vídeo onde eu contei a história do Pennywise, eu expliquei com detalhes o que exatamente é o ritual de Chud e como os meninos conseguem realizar esse ritual para derrotar ele pela primeira vez. O importante para vocês saberem aqui sobre o Bill é que é ele quem tem a visão do Maturin, a tartaruga guardiã, que ajuda ele durante o ritual. O Bill enfrenta o It lá no plano astral, sendo transportado para essa outra dimensão, mas ele consegue derrotar a criatura usando o poder da imaginação, com a união, da imaginação dos seus amigos. Ele consegue confrontar o palhaço criando coragem também através de um trava-línguas que ele usava para tentar curar a sua gagueira, que é o seguinte: He thrusts his fists against the posts and still insists he sees the ghosts, que já foi traduzido de várias formas nas versões em português, mas que pode ser entendido como algo assim: ele soca os pulsos contra os postes e ainda insiste que vê fantasmas. Essa frase é tão icônica para os fãs de Stephen King que eles fizeram questão de colocar o Pennywise recitando ela depois de ter sido derrotado pelos meninos. Aí, depois de tudo isso aqui, de poder da imaginação, amigos unidos, você pensa assim, que fofura infantil, não é? Nem parece que depois dessa cena o Bill vai se envolver numa orgia infantil, onde todos os meninos vão fazer sexo com a Beverly. Sim, essa cena existe aqui nessa parte da história. Felizmente ela não foi levada para os filmes, Eu vou falar com mais detalhes sobre ela no vídeo em que eu vou contar a história completa da Beverly aqui no canal. Enfim, depois de terem se unido através do sexo, o Bill faz com que todos os perdedores façam um pacto de sangue, prometendo que se a coisa voltar em 27 anos, eles também voltarão. Agora aqui, se você assistiu esse vídeo até aqui, significa que você tá gostando do vídeo. Então, por favor, curte esse vídeo aqui, porque isso ajuda muito o vídeo a chegar até outras pessoas. E aproveita e se inscreve no canal, que isso me ajuda muito também. Bom, vamos lá então. Depois de tudo isso, à medida em que os anos passam, um a um, os meninos vão se mudando de Derry.
O Bill, quando mais velho, depois de ter se livrado da sua gagueira, saiu para se tornar escritor e foi fazer faculdade. E mesmo que ele tenha sido muito criticado pelos professores da faculdade, ele conseguiu se tornar um escritor de livros de horror renomado. Acontece que ele, assim como os outros do Clube dos Otários, depois que saiu de Derry, foi controlado pelos efeitos mentais que o It tinha ali por toda a região e acabou se esquecendo dos eventos que aconteceram ali durante a sua infância. Só que o subconsciente dele se lembrava, e isso levou ele a escrever histórias que ele não fazia ideia que eram inspiradas em experiências pelas quais ele passou em Derry. Um dos seus livros, por exemplo, tinha um lobisomem como antagonista, e o outro lá tinha o título The Glowing, e era inspirado na experiência dele no plano astral das Deadlights. Então assim, o subconsciente dele também faz com que ele acabe se casando com uma mulher que lembra muito a Beverly. E a princípio ele nem se dá conta de que esse é o principal motivo pelo qual ele sente atração por ela. Essa mulher chamada Audra é uma atriz e é escalada para fazer o papel em uma das adaptações do livro do Bill para o cinema. É em maio de 1985 que o Bill recebe um telefonema do Mike, o único do Clube dos Perdedores que decidiu ficar ali em Derry. E ali ele recebe o aviso de que precisa voltar para Derry porque o It voltou. É muito difícil para o Bill explicar para Audra a razão pela qual ele precisa voltar para a cidade natal dele. Ela não entende todo esse desespero dele e os dois se assustam quando de repente a gagueira dele volta. Mesmo que a Audra implore que ele não volte para Derry, ele ignora os pedidos dela e vai se encontrar com os amigos lá na sua antiga cidade. Nós temos então o grande reencontro do Clube dos Otários, que tem alguns momentos bons e alguns momentos ruins. Todos eles tinham tido as suas memórias um tanto apagadas e distorcidas depois de saírem de Derry, mas à medida que eles se encontram e vão conversando, eles começam a lembrar de algumas coisas específicas, dos apelidos pelos quais eles se chamavam, né? E o Bill começa a lembrar dos sentimentos que ele tinha pela Beverly, e ela também começa a lembrar dos sentimentos que ela tinha por ele. Eles descobrem então que o Stan, amigo deles, cometeu suicídio e que agora eles são apenas 6. O Mike conta para eles dos recentes assassinatos de crianças que têm acontecido pela cidade e mostra para o Bill que em uma das cenas do crime ele encontrou uma foto do George. O Bill entende aquilo como uma mensagem do Pennywise para ele e é aqui que ele retoma a liderança do Clube dos Otários e decide que eles têm a responsabilidade de acabar com a coisa de uma vez por todas. Aqui, as habilidades sensitivas do Bill também começam a voltar quando eles recebem biscoitos da sorte chineses e ele pressente que tem algum tipo de perigo naqueles biscoitos. Ele é o único do grupo então que não quebra os seus biscoitos e todos os outros levam um susto quando sangue explode do biscoito da Beverly, um olho do biscoito do Rich e até dentes do biscoito do Ben. Depois da coisa ter tentado botar medo nos adultos ali então, dá-se início à caçada do grupo de adultos ao Pennywise e a respectiva caçada do Pennywise a eles também. O Bill acaba encontrando a bicicleta dele, a Silver, em uma loja e compra ela de volta para ele, decidindo que ele vai consertá-la e lembrando do grande valor emocional que ela tinha para ele. No meio de tudo isso, ele acaba se envolvendo com a Beverly mais uma vez. Eles se beijam uma primeira vez, o que deixa os dois um tanto receosos, já que os dois são casados, né? Tá, a Beverly estava fugindo de um relacionamento abusivo, só que o Bill tinha um casamento saudável, né, gente? E depois disso, os dois acabam fazendo o quê? Eles deixam o receio de lado e transam num quarto de hotel. Sem problema nenhum com isso, né? Os dois são então acordados por uma ligação do Ed que acabou de matar o Henry Bowers acidentalmente em autodefesa. É então que todos eles se juntam novamente e vão aos esgotos para matar de vez o Pennywise. Acontece que enquanto tudo isso rolava, a Audra, esposa do Bill, sem saber que o filho da puta estava traindo ela com o seu crush da adolescência, ela vai até Derry e lá acaba sendo sequestrada pela coisa e levada para o seu covil nos esgotos. Lá ela acaba tendo contato com a verdadeira forma do It no plano das Deadlights, e isso faz com que ela enlouqueça e fique num estado catatônico. O Bill e os outros então realizam o segundo ritual de Church, onde, com a ajuda principalmente do Rich, o Bill consegue finalmente dar um fim no palhaço de uma vez por todas.
Eles salvam a Audra, mas ela continua no seu estado catatônico. É então que o Bill tem uma ideia que parece um tanto louca a princípio, mas que depois de ritual de Church, de poder da imaginação, nada mais parece tão louco que não possa ser feito. Ele se lembra que quando ele era criança, depois do Rich ter ficado traumatizado com o ataque do lobisomem, ele fugiu com ele na bicicleta Silver, imitando o Lone Ranger do filme, e isso fez com que a paralisia de medo do Rich sumisse. Muitos leitores entendem que aqui o Bill estava começando a se dar conta de que ele tinha de fato essas habilidades psíquicas de fazer algo no qual ele realmente acreditava se tornar real. A crença dele então de que fazer a mesma coisa com a Audra poderia salvá-la faz com que isso realmente aconteça. Ele bota ela na bicicleta Silver e pedala a bicicleta junto com ela, interpretando o Cavaleiro Solitário, o que faz com que ela pouco a pouco volte ao normal. E é ali que ele percebe o quanto ele verdadeiramente ama a Audra e decide que ele quer deixar Daryl de uma vez por todas para trás e viver sua vida junto com ela. Então os dois voltam para casa, a gagueira do Bill some de vez e ele finalmente consegue ficar em paz com o seu passado e com a memória do seu irmão George. Bom pessoal, é isso aí, essa foi a história completa do Bill, que é o principal protagonista de It, a Coisa. Se você tá vendo esse vídeo aqui no futuro e já assistiu o filme 2, me diz aí o que você achou. Se você não assistiu, me conta o que você tá esperando desse filme aqui. Fica de olho porque nos próximos dias eu vou lançar aqui a história completa da Beverly e também do Ben. É claro que em breve eu vou lançar vídeo falando das minhas cenas prediletas do filme It, a Coisa capítulo 2 assim que eu tiver liberado pela Warner para falar do filme. Um beijo e até a próxima!